Irmãos, a ideia básica do nosso tema é examinarmos, à luz da palavra de Deus, casos e mais casos e mais casos de pessoas que estão no meio cristão, mas não se converteram. E especialmente aqueles que, com o tempo, eles se afastaram, eles abandonaram. Alguns casos, eles até se voltaram contra o evangelho, que é o caso dos apóstatas. Eles se tornaram ofensivos. Então, nem toda confissão é sinônimo de salvação. Eu falei no curso de evangelismo há um tempo atrás que um homem chamado Charles Finney, ele iniciou esse tipo de evangelismo que apela mais às emoções do que ao entendimento. Ele dizia que tudo que a gente puder fazer para pressionar emocionalmente, psicologicamente as pessoas, a gente deve fazer. E qual o problema disso? É que a gente vai conduzir inúmeras pessoas a uma falsa conversão, porque nós estamos apresentando os motivos errados. Ele chegava a usar a expressão de você deixar essas pessoas acuadas. Sabe, quando o animal está ali num beco sem saída e o caçador ali já em cima dele, ele dizia que nós devemos fazer isso. E é neste momento que nasce o famoso apelo. Uma palavra que vocês não vão ver nas Escrituras. Existe uma outra palavra para a gente convocar o pecador ao arrependimento. Não é apelo. Isso não existe na palavra, tá bom? E esta convocação é feita na evangelização, não é no culto público. Então, este homem, isso não quer dizer que ele não era um servo de Deus, era uma pessoa zelosa, bem-intencionado, mas ele errou em vários pontos, e o seu modo de evangelizar, o seu modo de ensinar a salvação se propagou por meio do metodismo. Esses homens vieram ao Brasil, e isso se tornou senso comum. E um dos princípios que ele ensinou é que se você vir à frente, levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus, você está salvo. Charles Finney iniciou essas ideias. E para aqueles que não estavam no curso, eu vou repetir. Ele separou o primeiro banco da igreja dele, ele chamava de o banco dos aflitos. Então, depois que ele dava uma senhora pressão nas pessoas, a pressão emocional, a pressão psicológica, ele perguntava quem queria se sentar no banco da frente. E aí aquelas pessoas que já estavam assim balançadas, não pelo evangelho, mas pela pressão que ele dava, essas pessoas sentavam no primeiro banco, era o banco dos aflitos ou o banco dos ansiosos. Então a coisa começou assim, com o tempo já não usavam banco, agora você tem que ir à frente da igreja e levantar a mão e fazer a confissão. Então, Charles Finney começou essa prática. Os irmãos podem fazer o teste, ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Isso não está ali. Isso está na evangelização, não no culto público. Os evangelistas, os pregadores, eles sempre convocavam os homens ao arrependimento, mas aquilo era evangelização. Então, meus irmãos, a igreja, infelizmente, ela se tornou na maior produtora de joio do mundo. Porque quando ela oferece um falso evangelho, o resultado que nós teremos é uma falsa conversão. Ou, como eu conversava agora há pouco aqui no café, o que um teólogo alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele chamava de graça barata. O que é a graça barata? É uma graça que te é oferecida, mas que não exige absolutamente nada de você. Então você se converte, mas você continua dormindo com sua namorada. Você se converte, mas você continua saindo da igreja e indo direto para o motel. Você sai da igreja e vai para uma festa secular. Isso aí é a graça barata. Portanto, se nós errarmos no medicamento que nós oferecemos para uma das pessoas, elas continuarão doentes. Só que pior, elas continuarão doentes entre nós, mas com o título de crentes. E aí, meus irmãos, eu acho que vocês já sabem a dor de cabeça que será para uma igreja.
ela ter 30%, 40% de não convertidos no seu rol de membros. Porque o não convertido não vive santidade. Um não convertido não frutifica porque ele nem nasceu. Ele não coopera na comunhão da igreja. Então, o que ele fizer ali dentro será para prejuízo da igreja. O carro? Não vai vender não, viu? E a gente precisa olhar para esta situação, primeiro para cuidado pessoal, em segundo para um cuidado com a nossa igreja. Tá bom, meus irmãos? Eu quero que vocês coloquem aí de caneta algo que, eu não sei, eu acho que ficou na página anterior. O tema do estudo 1 não saiu. Na página 2 você pode perceber que ele saiu. Então você pode colocar o mesmo tema na página 1. Ó. Confissão sem salvação, 2 pontos. Uma visão reformada da Ordo Salutis. O que é a visão reformada? É uma teologia e uma doutrina segundo a teologia dos reformadores do século XVI, que, na minha opinião, é a melhor teologia que existe. Ela é bíblica, ela considera o contexto histórico das Escrituras, ela considera o contexto gramatical. Então, a melhor coisa que nós temos hoje em termos de literatura, de teologia, é a doutrina reformada. Isso aí sem comparação, tá bom? E nós vamos falar da Ordo Salutis, que é uma expressão em latim que eles criaram para falar sobre a ordem da salvação. E o que é a ordem da salvação, meus irmãos? É todo o conjunto de elementos que Deus realiza em nós para concretizar a salvação. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, eu senti uma tristezazinha no meu coração, aí eu fui a uma igreja, levantei a mão e Deus me salvou. Então pronto, foi isso. E nós vamos mencionar hoje e amanhã 8 grandes doutrinas. Cada uma delas, bênçãos extraordinárias que Deus teve que fazer para nos salvar. 8 grandes doutrinas. Então não foi assim, meus irmãos, num passe de mágica. E às vezes, a gente também pensa que a nossa salvação ela começou no dia que a gente levantou a mãozinha. E na verdade foi muito antes. No plano divino, na soberania divina, no decreto divino, tá bom? Nós vamos ver isso. Na nossa introdução, nós temos o seguinte: por que acontecem tantos desvios e apostasia no meio cristão? Por que será? Como devemos classificar biblicamente esses casos? Porque a forma como eles são classificados é assim, ó, eu fui crente. Eu fui crente. E hoje não sou mais. Então eu tinha salvação e eu a perdi. E só que depois que eu perdi, eu consegui ela de novo. Mas aí eu perdi de novo. E eu vou ficar nesse ganha e perde até o último suspiro da minha vida. Eu não sei se eu vou ser salvo. Porque vai que no último minuto da minha vida eu esteja em algum pecado. Aí se eu morrer daquele jeito, eu já vou perder também minha salvação. Então a pergunta é, será que é isso que a Bíblia ensina sobre a nossa salvação em Cristo? Será que toda aquela obra monumental de Jesus, de encarnar, sofrer, morrer, ressuscitar, foi para nos dar uma salvação tão vulnerável, tão fraca como essa? Uma outra pergunta, o que me garante que eu fiz uma verdadeira confissão? Porque eu não posso usar o argumento de que eu estou numa igreja. Lembram que Judas estava na melhor igreja da história? Que era a igreja do próprio Cristo, e que Cristo era o pastor? Então não dá para usar o argumento do prédio. Eu estou numa igreja. Não dá para usar o argumento do batismo. Não dá. Ou do cargo, ou o tempo de igreja. Não dá para usar nenhum desses argumentos como garantia de salvação. Então, baseado em que eu e você nos certificamos de que pertencemos a Jesus e o nosso nome está no livro da vida. Qual é a base onde nós nos apoiamos? É nesse sentido que Pedro diz aquela frase, que nós saibamos dar a razão da nossa esperança àqueles que nos pedirem. Diga, eu sei que eu sou salvo por isso.
Eu espero em Cristo por isso, e sei que Ele me resgatará no dia final por isso. Então, essa é a ideia de Pedro. É por causa de questionamentos como esses que iniciamos essa série de estudos com a Ordo Salutis. Então, se nós estamos pensando em falar sobre falsas conversões, o primeiro passo para a gente é entender o que é uma conversão. O que é a salvação? Porque é baseado nesta salvação, nesse conceito bíblico de salvação, que a gente vai conseguir decifrar essas outras experiências. Tá joia? Então a nossa ideia é essa. E nesta doutrina, meus irmãos, a gente tem dois modelos básicos. Um modelo é chamado de sinergismo. Isso é jargão teológico. Qual é a ideia do sinergismo? É a ideia de que você coopera na sua salvação. Ou seja, não é só Jesus que te salva. É Jesus e as tuas obras. Sabe o que é isso? Catolicismo romano. Idade Média. Idade Moderna, Idade Contemporânea. Catolicismo romano. É um teólogo que disse que o evangelicalismo hoje é nada mais do que um catolicismo de dieta. A gente cortou algumas coisinhas, mas ainda tem muitas outras do catolicismo. O catolicismo ensina isso. Não é só Cristo que te salva, é Cristo e as tuas obras, ou seja, salvação por mérito. Não é o que a Bíblia ensina. Mas isso aqui é o sinergismo. Então é você e Deus colaborando, Deus coloca um pouco na balança e você coloca também, porque você é bom, você é digno, e você vai e você se salva. Mas há uma outra visão, e na minha opinião, é a visão bíblica sobre a salvação, que é a visão monergista. Monos, você já sabe, vem de um. Apenas uma pessoa opera toda a nossa salvação. E essas 8 doutrinas que nós vamos mencionar hoje e amanhã, todas elas, nós vamos mostrar aqui, meus irmãos, cada referência, hoje e amanhã. Todas nós vamos ler. E vocês vão ver que em todas elas é Deus agindo. Todas. É Deus fazendo o homem responder. É Deus fazendo o homem entender. É Deus fazendo o homem se arrepender. Então a salvação é uma obra de Deus na vida do ser humano. Esta é a visão monergista sobre a doutrina da salvação. E eu quero ressaltar mais um detalhe. Meus irmãos, cada um desses tópicos, isso aqui era um estudo só, eu dividi em 2. 4 hoje e 4 tópicos amanhã. Cada tópico desse aqui é material para 1 ano de estudos. Nós poderíamos passar 1 ano estudando eleição, 1 ano estudando o chamado, 1 ano estudando regeneração. Qual é a nossa proposta nessa manhã? É dar apenas uma visão panorâmica. Nós não vamos entrar em debates, nós não vamos entrar em nenhum tipo de polêmica. Nós vamos apresentar doutrinas que estão na Bíblia, e a nossa ideia é a seguinte: esses elementos estão na sua Bíblia. Né? E eu espero que o nosso retiro seja um pontapé para que a gente, após o retiro, comece a coletar mais informações e referências sobre esses assuntos. Tá? Se Deus nos der a graça, teremos momentos no futuro para tratar especificamente de cada um desses pontos. Mas a ideia hoje é só falar de todo o processo. Tá? Nós vamos citar apenas 2 referências de cada doutrina. Daí vocês já veem que é algo abreviado, mas a ideia é a seguinte: todo este processo está na Bíblia. Todo ele. E a gente precisa considerar, porque são grandes tesouros que estão espalhados pela palavra de Deus, e nós aqui estamos reunindo eles no estudo, mas todos eles estão lá. Tá joia? Então, meus irmãos, nós vamos aqui ao nosso primeiro ponto, que é a doutrina da eleição. Isso aqui é uma exaltação da soberania divina. Tá bom? Quais são as características da eleição bíblica? Primeiro, esta eleição ela aconteceu segundo a graça de Deus. Nem eu e nem você podemos dizer assim, ó: Deus me elegeu porque Ele sabia que eu seria bom. Deus me escolheu porque Ele sabia que eu ia ter uma simpatia pelo Evangelho. Ou Deus me escolheu porque eu era o mais comportado da minha casa. Não. Nós não temos nenhuma razão pessoal pela qual Deus nos escolheu. Isso é graça livre de Deus sobre nós. Eu quero ler a primeira referência, meus irmãos. Romanos 9, de 11 a 13.
E eu peço que cada irmão olhe a sua versão, porque quando a gente vê que isso está no texto, o impacto é maior sobre nós. Não é a fala de alguém, é o texto bíblico falando conosco. Romanos 9, a partir do versículo 11, é de 11 a 13. O texto, meus irmãos, reparem bem, está falando de Esaú e Jacó. Aí diz assim, olha, pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal. Então, Deus ele não vai escolher Jacó por alguma coisa que Jacó fez e Esaú não fez, porque eles nem tinham nascido e nem praticado nada. Aí o texto diz assim, logo em seguida, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme. Olha só, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Por que Deus escolheu Jacó? Não porque Jacó seria melhor, um enganador. Já nasceu passando os outros para trás. Cresceu mentindo, sendo oportunista. Este é o homem que é melhor. Enquanto o outro era trabalhador, era responsável, caçava, levava comida para o pai, para a mãe. Percebam, a eleição não foi segundo a obra de nenhum dos dois. Eles nem tinham nascido. E gravem essa palavra porque ela vai aparecer depois, ó, esse propósito de Deus. A eleição é segundo o propósito dele, não segundo as minhas obras. Nada que eu fiz enquanto eu estava vivo e nada que Deus previu que eu faria. É segundo o propósito dele. Este é o fator determinante. Aí nós temos também 2 Timóteo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, verso 9 vai trazer a mesma ideia. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Aí vejam novamente, não por causa das nossas obras. E aí você pergunta, então, baseado em que Deus me elegeu? Ele me elegeu simplesmente baseado na graça dele. Ele decidiu derramar o seu favor sobre a mim e sobre a sua vida, porque ele quis. Sem mérito nosso, sem obra alguma que o agradasse, porque um pecador não tem obras que agrade a Deus. Nenhuma obra de um pecador será suficientemente boa para Deus aprovar e salvar essa pessoa. Paulo já disse em Gálatas, ele disse em Filipenses, ele disse em Romanos, ninguém será salvo pelas suas obras. E muito menos a eleição que aconteceu antes de nós nascermos foi baseada nas nossas obras. Há também um texto, meus irmãos, se vocês quiserem anotar logo aí na frente, João 15, 16. Vou dar o contexto. Jesus não está falando para os gentios, tá bom? É importante a gente analisar cada contexto. Ele está falando para israelitas, em especial seus discípulos. Aí ele fala assim, ó, não fostes vós que me escolhestes. Mas não é isso que a gente pensa? Poxa, eu estava em casa, aí eu ouvi um pregador falando e senti aquela vontade, aquele arrependimento, e aí eu fui para a igreja e eu escolhi Jesus. É isso que a gente bota na cabeça. Mas aí Jesus vem e fala assim, ó, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça. O que nós fizemos, irmãos, foi apenas responder a um amor que nos elegeu. A gente só respondeu. Já estava sentindo alguma coisa, vamos falar já já sobre isso. A gente foi convencido de alguma forma, vamos falar sobre isso, mas já era Deus nos conquistando pelo seu Espírito. E a gente só respondeu a Ele. Mas a razão maior da nossa salvação não é que nós escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Então esse texto aqui está assim explícito, o fato de que a eleição é segundo a graça e não segundo as obras. Uma segunda característica da eleição, meus irmãos, é que ela não aconteceu durante as nossas vidas. Tipo, eu fui a algum culto e fui à frente e naquele momento Deus me escolheu. Não. Não foi no dia que eu nasci. Não foi no dia que os meus avós nasceram.
a Bíblia vai dizer que esta eleição de Deus sobre nós foi antes da criação do mundo. Deus teve um cuidado primeiro com a nossa salvação do que com a criação do próprio mundo. E aí, irmãos, nós vamos ler aqui Efésios 1:4. Porque agora a gente já não vai falar sobre a base da eleição, que é a graça, a gente vai falar sobre o tempo da eleição. Tá bom? Diz assim Efésios 1:4, como também, falando de Deus, como também nos elegeu, aí ele fala assim, nele, ou seja, em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo. Quando isso aconteceu? Foi no dia do meu batismo, no dia da minha conversão, foi no dia que pela primeira vez alguém pregou para mim? Não. Foi na Idade Média? Não. Essa eleição aconteceu antes do haja luz. Antes da criação dos céus e da terra. Antes da fundação do mundo, nós somos escolhidos. Então, a causa principal de você ter crido não é que alguém te convenceu, ou você se convenceu, ou porque você achou uma igreja legal. A razão de você ter ido a Cristo é que antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Essa é a razão, é isto que Paulo está dizendo à igreja dos Efésios. Qual a finalidade desta eleição? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então você pode ir para a sua casa hoje, com toda a alegria do mundo, dizendo, eu só criei porque eu era um escolhido. Eu só criei porque antes que houvesse mundo, Deus já tinha decidido revelar sua graça em mim. Como Paulo diz nos seus 3 testemunhos no livro de Atos, antes do meu nascimento, Deus já havia me escolhido para ser um canal de transmissão do evangelho aos gentios, antes dele ter nascido. Sem mérito, sem obra. É o propósito de Deus sobre a vida do ser humano. Tá, meus irmãos? Leamos agora 2 Tessalonicenses 2,13. Toinho, arruma água para mim, por favor. 2 Tessalonicenses 2,13. Meus irmãos, olha esse texto. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. A pergunta que fica é, que méritos eu tenho de algo que Deus fez antes que houvesse mundo para mim? Que mérito eu tenho? Que participação eu tenho nisso? Então, meus irmãos, Deus fez exatamente antes da fundação do mundo, como diz lá em 1 Coríntios 1, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Porque se esta eleição tivesse acontecido durante a nossa vida, sabe o que a gente diria? Eu sou um escolhido porque eu nasci num lar cristão. Porque dos meus irmãos eu era o mais exemplar. Ou porque eu poderia falar assim, é porque antes da minha conversão eu li a Bíblia. Eu gostava de ler a Bíblia antes da minha conversão. Obrigado, Tony. Aquele Novo Testamento, né, que os gideões entregavam, aquele azulzinho. Eu lia muito aquilo ali. Teve até um tempo que eu troquei um numa coxinha e quase morro de uma taca. E aí a minha mãe me obrigou a... Obrigado, Luciano. Ela me obrigou a devolver, a destrocar, menino, né? Mas eu gostava de ler. Lia. Eu poderia falar, não, Deus me elegeu porque Ele já estava vendo que eu estava ali. Nunca foi por obras, nunca foi por ações, nunca foi por mérito. Antes da criação do mundo, desde o princípio, nós fomos escolhidos. Está aí o propósito, para a salvação. Meus irmãos, tem um texto, eu não anotei nem aqui, eu estou lembrando dele agora. Se vocês quiserem, podem anotar. Vou pedir também para Maju colocar ele aqui, Atos 13:48. A doutrina da eleição na prática. Paulo está pregando o evangelho a um grupo enorme de pessoas, das mais variadas classes.
13:48. Agora vejam só quem é que vai se converter. Esse texto aqui é matador. Olha só. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Aí vem o restante do texto. E creram todos aqueles que haviam sido o quê? Destinados para a vida eterna. Quando foi que aconteceu essa destinação? Antes da fundação do mundo. Aí você pode colocar um pré, se você quiser. Pré-destinação. Antes da fundação do mundo, Deus, o seu amor por nós já estava certo. Antes. Ele já nos amava, ele já nos via. Tanto é que a Bíblia fala sobre o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Meus irmãos, um cuidado eterno sobre nós, eterno. Este é o amor de Deus. Eu sempre lembro de uma frase de um pastor, um teólogo presbiteriano, já falecido, Paulo Anglada. Ele dizia assim, a razão pela qual o amor de Deus por nós nunca terá fim é porque ele não teve início. Não teve início. Antes da criação do tempo, antes da criação do mundo, ele já nos amava. Então é algo extraordinário. Para mim, é uma das doutrinas mais consoladoras, mais confortadoras que nós temos na palavra. Essa doutrina que afirma a nossa eleição em Cristo Jesus. Um outro detalhe sobre a eleição é que é um dom irrevogável. Se Deus te escolheu, ele jamais irá te desescolher. Jamais. Aí nós vamos ver agora Romanos 8:30, que é um texto que às vezes nos espanta, né? Por causa do último verbo que esse texto apresenta. Romanos 8:30. Olha só. Esse texto, meus irmãos, ele de certa forma é uma ordo salutis. Ele apresenta aqui algumas etapas do processo da salvação. Ele não menciona todas, mas algumas. Então, olha só. E os que predestinou, a eles também chamou, que é o nosso próximo item do estudo. Aos que chamou, a eles também justificou, que também está no estudo de amanhã. E aos que justificou, a eles também glorificou, que é o nosso último ponto do estudo. Mas sabe qual é o problema aqui, meus irmãos? Todos nós, todo cristão foi chamado, foi predestinado, foi justificado, mas nenhum foi glorificado ainda. Porque a ressurreição dos nossos corpos será apenas no retorno de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele colocou esse verbo no passado. O que ele está dizendo? No decreto de Deus, porque na história ainda não aconteceu, para nós não aconteceu, mas no decreto eterno de Deus, toda a nossa salvação já está consumada. Já está consumada. A todos aqueles que Deus predestinou, ele chamou, justificou e glorificou. Paulo está apresentando um quadro já completo e consumado da história. Ele está dizendo que nenhum eleito de Deus se perderá. Inclusive, essa frase é do próprio Jesus. Nenhum daqueles que o Pai me der, eu lançarei fora. Nenhum sequer se perderá. Nenhum. Então, este verbo aqui, este último, sublinhe na sua Bíblia, porque isso não aconteceu nas nossas vidas, mas a Bíblia já está garantindo que todo eleito já tem essa bênção confirmada sobre ele. O decreto de Deus é que garantirá isso. Todos os predestinados, chamados, justificados, receberão essa glorificação. Tá? E aí, isso prova que Deus não revoga. Vocês percebem que é um elo uma coisa totalmente bem amarrada. Olha, se você foi predestinado, você vai ser chamado, você vai ser justificado e você vai ser glorificado. Então ele está colocando no mesmo pacote um grupo de pessoas que a Bíblia chama de igreja
que Deus escolheu para ser o seu povo exclusivo. E cada uma dessas bênçãos será derramada sobre todos os salvos da face da terra e de toda a história. Todos, nenhum se perderá. Aqui no ponto 2, tem também Romanos 11, 29. Esse texto também é muito importante, ia pulando ele. Romanos 11, 29, que trata, o contexto dele é sobre os israelitas, mas olha só o que diz o texto. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E aí, Paulo está falando de quê? Ele está falando da eleição de Israel. E ele está dizendo, quando Deus escolhe, está escolhido. Vocês percebem a quantas vezes Israel se rebelou? Quantas vezes? Bezerro de ouro, murmuração no deserto, Baal, Astarote. Quantas divindades esse povo adorou? Se rebelaram contra Deus, o sacerdócio se tornou corrompido, os juízes vendiam sentenças. Deus manda esse povo para o exílio, Deus traz de volta. Este povo, no século II depois de Cristo, é espalhado por vários países do mundo. São expulsos de Jerusalém, da Judéia. Em 1948, eles retornam. Por que Deus nunca virou as costas para esse povo? Por que em Romanos 11, esse mesmo capítulo, vai dizer que resta uma conversão em massa ainda para acontecer em Israel? Porque Deus não abandona alguém que Ele escolhe. Ele não abandona. E sempre no meio de Israel, este é um conceito bíblico, meus irmãos, existia uma grande parte não convertida, mas existia aquilo que a Bíblia chama de remanescente, que são os eleitos. Ele chega a falar assim, nem todos são filhos de Abraão, só porque nasceram em Israel, nem todos são filhos de Abraão. Tá? Porque o que define o fato de ser um filho de Deus não é a nacionalidade, é o fato de você estar em Cristo Jesus. Então, dentro daquela nação de Israel, Deus jamais deixará de ter os seus eleitos. Ele fala aqui em Romanos, isso é Novo Testamento, não é Antigo. Ele diz, o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não virará as costas para aqueles que Ele escolheu. Tá bom? Então, são essas as três características da eleição. Meus irmãos, tem um universo de textos para ser examinado, mas a gente vai ficar com esses aqui. E o nosso segundo ponto sugere a seguinte pergunta. Ok, o fulaninho lá da minha família, digamos que ele é um eleito. Como é que Deus vai fazer para salvar ele? A gente pode pensar assim, ó. Se ele é eleito, eu não preciso evangelizar. Ele não é eleito? Uma vez uma irmã, uma jovem, eu estava no seminário ainda, e o pastor da igreja pediu para eu dar uma série de estudos, né, sobre esse tema. Aí ela falou assim, pastor, se existem os eleitos, eu não preciso evangelizar. Pronto, já estão eleitos. Uma pergunta simples que eu fiz para ela, como é que a irmã se converteu? Não, eu creio nisso. Não. Antes, como é que foi? Não, eu estava na igreja, eu falei, antes. Ah, tá. Foi um pastor, a esposa dele, uma vez lá na minha casa, abriram a Bíblia, me evangelizaram. Aí eu disse para ela, tá entendendo como é que é? Aí ela, ah, tá, entendi. Não vai descer um anjo do céu para te pegar e já jogar diretamente lá na presença de Deus. Deus escolhe, mas Deus estabeleceu a ferramenta pela qual esses escolhidos serão alcançados. A pregação do Evangelho. E esta é a segunda doutrina, que é o chamado, meus irmãos, todos aqui foram apresentados ao Evangelho. Ninguém aqui creu sem o Evangelho, ninguém aqui foi salvo sem Cristo. Alguém falou para nós. Ou a gente ouviu numa pregação, ou numa música, ou em um livro, mas o Evangelho chegou para nós.
E essa é a ferramenta que Deus usa para nos chamar. Quais são as características? Eu coloquei meio ordinário porque é o meio padrão que Deus utiliza para nos salvar. Como é que acontece o chamado? Primeiro, através do Evangelho. Tá? Romanos 1,16. O que é que vai dizer lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem é que está falando isso? É alguém que odiava os cristãos, é alguém que matava, que prendia, que obrigava os cristãos a blasfemarem, é alguém que estava levando cartas de autorização para Damasco para prender crentes. Então, se tem alguém na vida que sofreu o impacto do poder do Evangelho, foi Paulo. Ele chegava, meus irmãos, a falar que era insolente. Dá uma pesquisada nessa palavra. O que é alguém insolente? Então ele tinha um ódio mortal pelo Evangelho. Cristo aparece, apresenta a Paulo as boas notícias. Paulo é automaticamente transformado. E aí ele escreve: este é o poder de Deus para a salvação. Não é o pastor Robson, não é a primeira igreja araguaína que vai salvar. Não é a ICEB, não é religião A ou B, não é escola teológica C ou D. É o poder do Evangelho, meus irmãos. Então, o chamado de Deus acontece por meio da pregação da palavra. 1 Coríntios 1,18 também vai falar sobre a centralidade da pregação do Evangelho. Pois a palavra da cruz, olha só, é insensatez para os que estão perecendo. Tá? Uma pessoa que vai ser mesmo condenada, o Evangelho não faz sentido. Como disse um parente meu, ele disse assim, ó: para mim, ser crente é ter a mente fraca. Então, você não tem que acredite em qualquer coisa. Então, ele via como alguém não inteligente, se você fosse um cristão, alguém sem opções de esperança na vida. Então, eu vou acreditar que existe um Deus. Ele via assim. E o que a Bíblia vai dizer é que para essas pessoas o Evangelho é insensatez, é loucura. Mas aí o texto fala assim, ó: mas para nós que estamos sendo salvos, pode passar, Major, é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus, é o poder que transforma, é o poder que salva, é o poder que convoca nosso coração para um compromisso genuíno. É este Evangelho, é a ferramenta máxima de Deus para, como disse um pastor, transformar monstros e bichos pervertidos em novas criaturas. Ele está falando em termos espirituais, de ele pegar uma criatura totalmente deformada e transformar num filho de Deus. Só o poder do Evangelho. Então, meus irmãos, este Evangelho deve ser central nos nossos cultos, no nosso evangelismo. Central, porque esta é a ferramenta que Deus usa para chamar as pessoas. Tá bom? É melhor você citar um texto para um descrente do que você vir argumentando, não, porque a ciência e não sei mais o que, e as igrejas são boas. Cite um texto. Como disse hoje o irmão Luiz, independente de quem vai falar do Evangelho, pode ser um cristão de 7 anos, de 13 anos, um adulto. Meu irmão, se é o Evangelho que você está citando, o Evangelho por si mesmo se basta. Ele é poderoso. Tá? Ele é poderoso. Então esta deve ser a nossa confiança. Nós temos também, meus irmãos, que entender que o chamado que Deus faz para nós é através de uma pregação cristocêntrica. Dinheiro não pode ser o centro do nosso evangelho, meus irmãos. Como a igreja se transformou. Eu estou falando em termos gerais. Como a igreja se transformou, meus irmãos? A ambição das pessoas, né? O ego, a ostentação gospel. Um povo que se descaracterizou de Jesus. Então, o verdadeiro chamado de Deus acontece por meio de uma pregação que tem Cristo como centro, porque hoje não é nem Jesus o centro, é você que é o centro de Jesus, segundo o herege David Leonardo.
Vocês perceberam o que aquele homem disse? Disso, Jesus é o centro, ou seja, ele é maior. Do Antigo Testamento, ele é o centro, ele é maior. Do Novo Testamento, Jesus é o centro porque ele é maior. Aí sabe o que ele faz? Mas de Jesus, que está aqui, ó, você é o centro. Aí corre lágrima. Que geração, meus irmãos, a nossa. E aqui, olha só o que é que a Bíblia vai dizer em Romanos 10, verso 13 e 14. Nós vamos ler, eu coloquei só 14 aí, adicione aí ao verso 13 também. Romanos 10, a partir do verso 13. Porque todo aquele que invocar, olha só, como é que acontece esse chamado de Deus para o homem? Invocar o nome do Senhor. Este título, meus irmãos, Senhor, que no grego traz a ideia de soberania absoluta, ele foi concedido a Cristo por causa da sua ressurreição. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Tanto é que ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem invocar o nome dele será salvo. Aí diz mais o quê? Como, pois, invocarão... Aí observem os pronomes. Aquele, se referindo a Cristo. Como invocarão aquele em quem não creram? Olha o centro do evangelho de Paulo. O que mais ele diz? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Veja o importante da evangelização. Ele está falando de eleitos. Para eles crerem, o evangelho tem que chegar. E é um evangelho que fale de Jesus como Salvador, como centro do evangelho. E como ouvirão, se não há quem pregue? Então Paulo está dizendo que o chamado de Deus só pode acontecer de uma única forma, através da pessoa de Jesus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio. Você pode tentar ser bonzinho, eu vou tentar ser salvo, doando dinheiro para a instituição de que eu vou virar um Ayrton Senna. Aí eu vou procurar ser salvo. Ou então eu vou procurar ser salvo sendo religioso. Né? Vou congregar em várias igrejas, eu vou ajudar igrejas, eu vou... Nenhuma forma te dará a salvação, porque somente através da obra do sacrifício de Jesus o ser humano pode ser salvo. Todo aquele que chegará ao Pai chegará através de Jesus. A outra referência que fala desse evangelho cristocêntrico é Atos 4:12. Leamos também essa referência. E eu vou dar o contexto, meus irmãos, dessa história. Olha só como esse texto canaliza tudo para Jesus. E não há salvação em nenhum outro. Então, pode-se pensar aqui, ó, em Buda, em Alá, em Maria, em Maomé, em quem você quiser. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há. É por isso que aquele texto de Efésios 1:4 diz que nós somos eleitos em Cristo. Somente através dele, nossa salvação será concretizada. Por que que Pedro fala isso aqui? Ele estava lá no templo, e aí tinha um paralítico, pediu esmolas, ele falou, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o cara foi curado. E aí na mesma hora, os sacerdotes, os levitas, aquela turma da inveja se juntou, levaram Pedro e João diante do Sinédrio, que era o tribunal, era o STF da época. Né? O Alexandre de Moraes era o Anás, o Barroso era o Caifás. Então esses dois aí eram os piores, e eles dois estão ali, e Pedro corajosamente vai dizer, não existe outro nome através do qual nós possamos ser salvos. Então, meus irmãos, a centralidade de Cristo na pregação do Evangelho é o que Deus usa para chamar pessoas para a salvação. Tá? Se eu ficar falando de prosperidade, as pessoas não terão contato com o Evangelho. Não terão. Isso não é Evangelho.
Evangelho, a palavra em si significa boas notícias. E quais são as boas notícias de Deus em Cristo Jesus? É que há salvação para o homem pecador, através do sacrifício do Senhor. Então, o nosso culto, meus irmãos, os nossos devocionais, os nossos louvores, vocês percebem que uma parte dos louvores de hoje, eles não adoram a Deus, eles falam de si. Eu conquistarei, eu vou. Podem observar, tá? Muita coisa está sendo produzida por aí, não exalta os atributos de Deus, você não vê a palavra sendo cantada, e a pessoa falando assim, ó, eu vou conseguir, eu vou fazer isso, porque em ti eu vou ter isso, e não há exatamente louvores e exaltações aos atributos de Cristo, de Deus e do Espírito. Na evangelização, meus irmãos, quando nós apresentamos o Evangelho de Cristo, aí sim nós podemos dizer sinceramente a essas pessoas, vocês precisam de Cristo na vida de vocês. Vocês precisam ter um compromisso autêntico com Jesus Cristo, Ele como o Senhor da sua vida. Isso deve ser dito em toda e qualquer evangelização ou conversa nossa com o descrente. Este chamado, essa semente deve ser lançada. O que é que nós temos em 2 Timóteo 2, né? 2 Timóteo 2, 24 e 25. Vamos ler esse texto. Ao servo do Senhor, ele está falando aqui sobre posturas cristãs, né? Ao servo do Senhor não convém discutir. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Tente que para o outro na rua e na tua igreja tem isso, na tua igreja tem aquilo, e começa a debater, a se pegar. Esses podcasts, né? Eles pegam um pastor que pensa de um jeito, outro que pensa do outro, bota os dois para duelar, e uma confusão que só aumenta na cabeça dos crentes e dos descrentes. Essa é a moda. Ele fala, ao servo do Senhor não convém discutir, mas, pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, agora olha só, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então o descrente está na sua frente, ele está cheio de argumentos, né? Porque ele já leu num site A, num site B, ele assiste o History. Para tu ver o tanto que ele está perdido, ele acredita no History. Uma vez me procurou e disse, pastor, eu ouvi no History, eu digo, não vou nem conversar contigo. Por que a gente deve ter toda a calma do mundo para apresentar o Evangelho? Na esperança de quê? Ele vai se arrepender sozinho, segundo isso aqui? Na esperança de que Deus conceda para ele o dom do arrependimento. É por isso que nós devemos apresentar a palavra da verdade, na esperança de que Deus conceda o arrependimento, porque o ser humano em seus pecados, ele não conseguirá nem sequer se arrepender. Ele não conseguirá, tá bom? Outro texto, meus irmãos, é Lucas 24, 47. Vamos dar uma olhada nessa referência. Jesus está no caminho de Emaús, ele já ressuscitou. Os discípulos ainda não o viram, né, todos. Então ele aparece para um grupo e ele diz assim, ó, o ensino, né? E que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O evangelho que nós devemos pregar às pessoas, meus irmãos, não é o evangelho coaching. Não é o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho da batalha espiritual. Não é o evangelho da teologia inclusiva. Não é. É este evangelho aqui. Como disse o Luiz, esta mensagem não pode desaparecer da nossa pregação e evangelização. Porque o maior problema do ser humano não é a saúde, não é o dinheiro, não é um namoro.
O maior problema é o pecado instalado no coração. E somente essa doutrina, essa pregação voltada para o arrependimento, é que despertará o ser humano para esta realidade. Arrepender-se. Tá? Aqui nós temos o terceiro ponto, meus irmãos. Então vejam só. Deus escolheu o indivíduo e Deus já mandou você pregar para este indivíduo, este evangelho. Aí vem a pergunta, como é que esse cara vai entender? Porque ele é cego. Ele é escravo do pecado. 1 Coríntios 2 diz que o homem natural não entende e nem pode entender as coisas espirituais. Como é que vai ser essa conversão? E aqui, meus irmãos, a gente tem que virar uma chavezinha. Aqui. Porque a gente geralmente pensa assim, ó. Eu vou à igreja, aí eu aceito Jesus, e a partir daquele momento é que minha vida é transformada. É ou não é assim que a gente pensa? Nós somos ensinados assim. Mas a Bíblia diz, não. Você só procura um templo, você só está com desejo de fazer uma decisão, você só está convicto de ter que confessar a Cristo, porque você já foi transformado. O que você vai fazer publicamente é só confessar, que é o próximo ponto. Mas a regeneração, meus irmãos, ela acontece primeiro. Aí depois é que a gente vai fazer o compromisso público. Tá? Então a gente tem aquela ideia de que eu, levantando a mão e tal, eu estou autorizando a partir daquele momento Jesus a transformar. Não, ele já me transformou. E a prova disso é que eu cheguei a me humilhar diante dele e confessá-lo publicamente. Vamos ver isso na palavra? A ideia da regeneração é nascer do alto. Tá? Ou seja, não é um nascimento que alguém consiga produzir sobre mim, nem eu mesmo. É um nascer que vem do alto do Espírito de Deus. João 16, versículo 8, vai nos mostrar que essa regeneração é uma obra exclusiva do Espírito. Exclusiva. Se eu pudesse, eu converteria meu pai, eu converteria meus filhos, eu converteria amigos que estão distantes, mas eu não posso. Nosso papel é a pregação, porque essa transformação é o Espírito de Deus. Alguém leia aí João 16:8 para nós? Mesmo sem o microfone, acho que dá para ouvir. João 16:8. Esse verbo, irmãos, ele é interessante. Olha só, convencer. Então, digamos, o Adilson ainda é um descrente. Antes da fundação do mundo, Deus já derramou a graça dele sobre o Adilson, escolhendo-o. Mas como é que vai acontecer esta regeneração? Irmãos, é através do convencimento do Espírito. Ninguém irá para o céu contra a própria vontade, forçado. O eleito, ele é convencido pelo agir do Espírito Santo em seu coração. E é um agir que a gente não espera. Lembram lá de João 3? É como o vento, você não sabe de onde vem, para onde vai. Eu gosto de dar o exemplo da minha mãe, que era forrozeira, pesada. Ela estava no meio de uma festa, todo mundo dançando, as amigas, cada um com seu marido. E ela largou meu pai e sentou na cadeira e falou, eu vou embora. E ele ficou caçando conversa, olha, se tu não vier dançar aqui, eu vou arrumar outra. Eu disse, não, isso aqui não é para mim. Do nada. Ela já estava, tendo contato com o Evangelho. Meus irmãos, no meio de uma festa, ela disse que sentiu uma tristeza tão profunda que ela sentou. E ela passou a ter repulsa, parece que ela tinha acabado de acordar naquele ambiente. Repulsa. Na mesma semana, ela procurou uma igreja e fez a decisão dela. O que foi que aconteceu com ela? Aquela semente que já tinham plantado nela, brotou no meio de uma situação totalmente desagradável a Deus. Lembra lá de Paulo? Ele estava indo prender pessoas. Naquele momento,
aconteceu a salvação dele. Naquele momento. Então a gente sente esse toque do Espírito transformador, e o que a gente vai fazer nos próximos dias, meus irmãos, é procurar uma igreja mesmo. Essa vida não dá mais para mim, eu estou convicto de que eu quero é Jesus. É porque você já foi iluminado pelo Espírito de Deus, já foi convencido. Tá? Aí nós temos também Tito 3,5. Esse texto também é muito esclarecedor, porque ele vai mencionar novamente a pessoa do Espírito. Tá? Não, aqui no caso, ele vai falar da regeneração, mas lembram que esse modelo também é para a eleição, né? Não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Então, essa transformação é o Espírito quem faz. Nos pega de surpresa, porque você não está ali, venha Espírito, pode vir agora que... Não, ele te transforma. É por isso que eu sempre digo para aqueles pais com filhos que já ouviram o Evangelho, mas são filhos descrentes, jamais perca a esperança. Porque a semente já está naquelas pessoas. E este Espírito pode até usar as circunstâncias da vida de sofrimento para humilhar essas pessoas e fazê-las lembrar daquela semente para que ela brote pelo agir do Espírito. Mas este é o processo. Deus elege, semeia a palavra através do chamado, o Espírito vem e faz aquela semente nascer. E você nasce de novo. Seus próximos passos será de um cristão. Tá? Os próximos passos. Temos aqui, meus irmãos, um segundo detalhe. Regeneração não é simplesmente uma reforma moral. Digo, olha, o fulano ele quer mudar alguns vícios, então ele se converteu. Regeneração não é uma reforma moral. Não é uma pequena mudança, não é um pequeno ajuste. Regeneração, meus irmãos, é uma transformação radical do coração humano. O que é radical? Quem gosta aí do português, eu vou dar um exemplo. A palavra favor. Já que estamos falando de graça, né, vou falar do favor. A palavra favor, ela tem um radical. Tá? Ela toda é um radical. Dessa palavra nós podemos criar outras palavras. Favorecido, favorita, né, favorável. Mas percebam que em todas essas palavras permanecem aquelas letras iniciais. Isso é o radical. O que é o radical? É aquilo que não muda. Aí você tem um médico descrente, mulherengo, sabe? Todo errado, cheio de vício. Só que ele é pecador. Ele tem um radical que não muda na vida dele, que é a sua separação de Deus. Mas aqui do outro lado tem também um descrente, que não vai para a festa, não fuma, não bebe, cuida dos... Mas ele também é escravo do pecado. Todas as pessoas sem Cristo, elas têm um radical comum. Estão separadas de Deus. Por mais que sejam boas ou ruins, atenciosos ou não, honrados ou não, todos têm uma questão em comum. Estão separados de Deus. Aí a regeneração, ela resolve este ponto. Somente a regeneração faz isso. Ela transforma radicalmente o coração da pessoa. Tá? Segundo aos Coríntios 5,17, os irmãos conhecem, pois aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Quem tem a versão século 21, hoje para mim a melhor tradução que existe, a século 21 coloca assim, é nova criação. Por que lá ele coloca nova criação? Deus está preparando novos céus e nova terra, não é isso? Quando ele está transformando pessoas,
ele já está aumentando o que é a nova criação, as pessoas que vão habitar nesses novos céus e nova terra. Então, cada nova criatura, na verdade, é uma nova criação de Deus para habitar nos novos céus e na nova terra. Hoje, ele está cuidando disso, salvando pessoas. Então, percebam, não é mais o mesmo, mas é uma nova criação de Deus. Então, você já não verá o pecado como você via, você não verá mais os vícios como você via, o pecado vai te desagradar, tua consciência vai estar te acusando, os teus gostos vão mudar, porque você não é a mesma pessoa que gostava das coisas antigas, você é uma nova criatura que agora tem um outro padrão daquilo que é bom e daquilo que é errado. Tá? Uma outra referência, meus irmãos, é Efésios 2:1, que também é um texto muito forte. Efésios 2:1, Paulo diz assim, falando aos Efésios, né, gentios, ele vos deu vida. Como é que esses irmãos estavam antes de Cristo? Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Até aqui. Eu já disse, né, na igreja, a palavra grega aqui para mortos é necros. Lembram de alguma outra palavrinha? Necrotério. É a palavra necros. Ah, Paulo, eu não entendi a analogia. Então vamos dar um exemplo. Lázaro está morto. Lázaro está morto. Todo enfaixado. 3 dias. E havia na cultura do Antigo Oriente Próximo de que em 3 dias, se a pessoa ressuscitasse, é porque um espírito X, essa era a mania dele, entrava nos corpos e ressuscitava as pessoas até o 3º dia. Só que Lázaro, ele foi ressuscitado no 4º. Então Jesus esperou o 4º dia para não ficar nenhuma dúvida, para não atribuírem a ressurreição a outra coisa. Aí Lázaro está morto, é o defunto. Aí Jesus fala assim, ó, Lázaro, vem para fora. Eu pergunto, meus irmãos, antes da ordem de Jesus, o que Lázaro poderia fazer? Esse é o defunto. Ele não pode fazer nada. Isso aí éramos eu e você antes da nossa conversão. Nós não poderíamos sair para a vida, para a luz, se primeiro Deus não regenerasse o nosso coração e dissesse, venham para mim. Foi esta vida que ele nos deu, estando nós mortos como Lázaro estava. Depois que ele fez isso e nos deu vida, aí sim, a gente procurou logo uma igrejinha, vamos fazer minha decisão, porque você já havia sido tocado por Deus e transformado por Ele. Mas aí tem outro detalhe, meus irmãos, da regeneração, é que ela é definitiva. Assim como o eleito não pode ser deseleito, o regenerado também não pode ser desregenerado. Ele é transformado para toda a vida. Vamos ler Judas 1, verso 3. Judas 1, verso 3. Diz assim, amados, esse Judas aqui não é o irmão de Cristo. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé. Aí olha só, esta fé ela foi dada, ela foi entregue aos santos como? De uma vez por todas. Alguém que foi eleito por Deus, chamado, regenerado, ele está recebendo uma dádiva para toda a sua vida e existência. Jamais ele terá necessidade de receber essa fé de novo. A fé que o Espírito embute no coração do ser humano, a fé que nós encontramos em Efésios 2:8, ela é definitiva. Aqui nós temos também, meus irmãos, 1 João 3,
Vamos ler os versos 8 e 9. Alguém pode ler para nós essa referência? 1 João 3, versos 8 e 9. Alguém quer ler? Então, eu fazia um evangelismo em Amarante, naquele modelo de estudos, né? Eu marcava um dia, na semana eu ia na casa da pessoa, a pessoa ia na minha casa. Isso durante 1 mês ou 2 meses, dependia do... E num desse evangelismo, o jovem, o nome dele era Alain, gente boa, teve um acidente de moto, ficou todo quebrado, a gente foi visitar ele evangelizar. Porque do jeito que ele era danado, ele ia voltar, ia morrer, a gente não ia ter tempo de evangelizar ele. Então, primeiro dia ele falou assim, pastor, eu já fui crente. Aí eu falei, tu já foi o quê? Crente. Aí tu não é mais. Ele falou, não. Ah, tá. Alain, abre aí 1 João 3, 9. Aí ele, em 5 minutos procurando, aí achou. Leia lá. O Alain leu. Eu disse, ele terminou de ler, eu perguntei, Alain, tu já foi crente? Ele falou assim, eu lembro até hoje. Bem, segundo esse texto aqui, não. Eu nunca fui. Digo, ok, então vamos começar o nosso evangelismo. Isso mesmo foi antes da introdução, ele já soltou essa assim, eu já fui crente. Meus irmãos, esse texto é muito forte e muito claro. Ele não dá uma exceção, ele fala assim, ó, todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por que não? Porque o que permanece nele é a divina semente. A terminologia bíblica para semente é uma referência à palavra. Nós vamos ver isso na parábola do semeador. Aí ele fala assim, ó, essa pessoa não pode viver em pecado. Então, quando João fala isso, é porque a pessoa não tem condição de pecar? Não, se ele quiser, ele peca o crente. O que ele está falando é o seguinte, o coração dele foi transformado de um modo tão radical que ele não gosta disso. Ele não vai gostar de ser injusto, de passar troco errado, de mentir, de trair esposa, de ser impuro mentalmente. Isso não o agrada. É disso que João está falando. Como o coração dele foi transformado, ele ama agora outras coisas. Então ele não vai viver essa vida porque ele não pode mais, a sua natureza é outra, ele não consegue. Ele não fica em paz quando comete algum deslize, ele é nova criatura. Era o caso de Martinho Lutero, meus irmãos, que vivia todos os dias no pé do seu tutor, confessando sua história, coisas pequenas. Mas ele se incomodava com aquilo. Aí o tutor dele, que era o Staupitz, falava assim, Lutero, saia da minha frente e quando tu cometer um pecado de verdade, aí tu vem e me confessa. Então isso atormentava Lutero. Por quê? Porque ele tinha uma visão de pureza, de santidade pautada nas Escrituras. Ele não gostava de viver de modo impuro diante de Deus. Tá? Aí nós temos uma última doutrina nesse estudo, meus irmãos, que é a conversão. Aí você pensa assim, pastor, que então quer dizer que é só agora que eu vou me mexer? Sim, só agora. Então Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Depois Deus enviou alguém através da pregação do evangelho para que você sentisse o chamado. Depois, baseado naquilo que você ouviu, o Espírito Santo transformou o teu coração e te convenceu dos seus pecados. E só agora você está em condições de responder ao amor de Deus. O primeiro passo nunca foi nosso. Agora, olhemos, meus irmãos, a conversão, porque isso aqui é uma aliança que nós fazemos com Deus.
por causa da sua graça, o primeiro elemento da conversão, o Luiz mencionou hoje pela manhã, é o arrependimento. A palavra grega é metanoia. Tem uma preposição meta, que significa além ou através, e nous, que significa mente. Então, qual a ideia? É a transformação que acontece através do pensamento. Tua mentalidade, teu coração são transformados. Não é melhorado, não, é transformado. Transmutado. E aí nós temos em Marcos 9,13, vamos ler essa referência, para entender o que é a conversão. Porque aparentemente, meus irmãos, a conversão ela parece ser uma obra só nossa, né? Eu me converto. Marcos 9,13. Mateus. Não bagunça não, Maju, não bagunça não. Ide, pois, e aprendei o que significa que misericórdia quero e não sacrifícios. Porque não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa versão não tem, mas algumas têm. Chamar pecadores ao arrependimento. Então, olha só. Este converter-se envolve o arrependimento. O que é o arrependimento? Profunda tristeza pelo pecado, profunda necessidade de confissão e uma decisão definitiva de abandono do pecado. Não é porque a gente consegue sozinho, é porque Deus está fazendo isso. Né? A gente leu agora há pouco uma referência que diz que é Deus que concede o arrependimento ao coração humano. Aí nós temos agora Atos 11:18. Essa referência foi estudada na conferência da igreja, que também nos ensina que o arrependimento procede do alto. Tá? Todo aquele convencimento que sentimos um dia, aquela tristeza, aquela sensação de condenação por causa dos nossos erros, era um arrependimento produzido por Deus. E diz assim, ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Isso que são os israelitas falando. Então, Deus concedeu para a gente, mas Ele também concede aos gentios a bênção do arrependimento. E só assim alguém pode entristecer-se pelos seus pecados, confessá-los e voltar-se para Jesus. Tá? A conversão também, meus irmãos, acontece por meio da fé. Efésios 2:8, nós vamos ler, você pode anotar aí. Em casa você lê Marcos 1:15. Vamos ler Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí o próximo: não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, mediante a fé, não procede da gente. A fé é um dom que vem do alto. Meus irmãos, esse pacote de bondade de Deus sobre nós é uma coisa incrível. Porque quando Ele te chama pelo Evangelho e Ele te transforma pelo Espírito, Ele vai te conceder o dom da fé para que você possa confiar plenamente em Jesus para a salvação. E é isso que Ele está falando aqui, Nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tá? A outra referência é Romanos 1,17, é o texto que Lutero leu, o texto que Deus utilizou para despertá-lo para essa doutrina, Romanos 1,17. Diz assim, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. Você pode ler no lugar de justiça a palavra salvação, fica mais claro, né? A justiça de Deus se revela onde? Né? Como é que é o chamado de Deus? Somente pelo Evangelho. Aí ele fala assim, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
uma fé que vem de Deus, uma fé derramada em nossos corações para que nós pudéssemos ser salvos. Então, esse complexo de bênçãos, de provisão divina, foi necessário, meus irmãos, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. Então, não pensemos que foi algo tão simples. A gente sempre diz que a salvação ela é pela graça, mas para Jesus não foi de graça, não. Não foi. Tá? Vejam quantas coisas Deus fez por nós. E aqui nós temos o último item da conversão, que é a confissão pública. Então Deus elegeu, Deus nos chamou, Deus nos regenerou, nos deu arrependimento, nos deu a fé. Aí agora a gente vai entrar em cena. A gente vai confessar publicamente. Tem 2 Coríntios 9, mas nós vamos ler Romanos 10, verso 9. Eu vou pedir para alguém ler essa referência, tá bom? Romanos 10, verso 9. Isso. Então, este elemento é mencionado no texto. Ele fala, por exemplo, do crer em seu coração, mas ele fala do confessar com os lábios. E aí, meus irmãos, a gente tem que manter a nossa identidade cristã. Nós devemos ser apologetas da palavra. Você é um cristão? Sou. Por que você é um cristão? Por isso, isso e isso. Sabermos defender a nossa fé, defender a razão da nossa esperança, porque faz parte da nossa vida cristã confessar publicamente. Nos posicionar. Teve um ator de Hollywood aí, aquele que fez o filme Paixão de Cristo, esqueci o nome dele, o cara abriu a boca para falar do evangelho, para dizer que é um cristão e se posicionou. E aí ele foi, o termo da mídia hoje, o cara foi cancelado. E todas as pessoas de grande visibilidade que se posicionam, que dizem eu sou cristão, eles passam a ter todo tipo de perseguição. Então, meus irmãos, não nos acovardemos. A gente pode estar lá no meio dos colegas de trabalho, na faculdade, nas redes sociais, se posicione, porque tudo isso aqui que Deus fez na minha e na sua vida não pode ser escondido. Eleição, chamado, regeneração, arrependimento, fé, isso não pode ser escondido. Confesse publicamente. Aí nós temos também, e essa é a última referência de hoje, 1 Timóteo 6, 12. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Aí diz assim: trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado. Aí diz assim, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Qual era a confissão? Jesus Cristo é Senhor. Esta é a confissão. Na conclusão, meus irmãos, eu coloquei assim, para entender a falsa confissão, é imprescindível que eu conheça biblicamente a doutrina da salvação. O exemplo lá do cordão que eu dei no início. Eu só conheço falsas confissões se eu saber biblicamente o que é uma conversão genuína. E uma segunda aplicação, essas verdades não devem ser reservadas apenas para a igreja, mas devem ser transmitidas a todos por meio da evangelização. Então eu peço que os irmãos, hoje ainda, amanhã, olhem para esta sequência, meus irmãos, porque ela está na palavra. Quantas coisas Deus fez por nós antes que nós dessemos o primeiro passo, né? De Ele ter nos escolhido antes da fundação do mundo, nos chamado pelo Evangelho, o Espírito Santo nos transformou radicalmente, Deus fez descer sobre nós arrependimento e fé, e aí a gente deu um suspiro de vida. Preciso de Jesus, vou fazer um compromisso público e confessá-lo. Somente aqui
neste último ponto, subponto da nossa lição, a gente começa a reagir ao amor de Deus, tá? Essa ordem da salvação não terminou. Amanhã nós vamos falar do restante do processo, que é a justificação, um termo forense na Bíblia, a adoção, que é um linguajar familiar da cultura hebraica, a santificação, nós vamos entender melhor o que é essa santificação, e a última doutrina é a glorificação, quando Deus consumará o que nós estamos vivenciando agora. Tá bom? Então, assim procederemos. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos e louvamos o nome do Senhor. Tu estás acima de tudo e de todos. Senhor, em tua soberania e pela tua livre graça, tu nos escolheste antes da fundação do mundo. Só estamos aqui por causa do teu amor eletivo. Só estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos chamou através da pregação fiel do Evangelho. O Senhor colocou alguém nas nossas vidas para nos evangelizar. Só estamos aqui porque o teu Espírito transformou o nosso coração para que pudéssemos entender a palavra enviada a nós. Por causa dessa regeneração, Senhor, nós tivemos condições de passarmos pelo arrependimento verdadeiro, porque agora nós compreendemos a vida que estávamos levando. E somente por causa dessa regeneração, dessa nova vida que nos foi dada, nós também podemos crer, porque a fé veio do alto, é um dom que procede do Senhor. E diante, ó Deus, dessa quantidade de bênçãos que o Senhor foi trazendo sobre nós sem nós percebermos, é que nós nos vimos sem nenhuma outra escolha de vida a não ser correr para Ti. Como o Senhor nos convenceu, como o Senhor nos conquistou. É assim que o Senhor fala a nós no livro de Jeremias. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. Nós glorificamos, ó Pai, teu nome, porque tu és o autor e o grande artista da nossa salvação. Somos apenas uma tela na qual o Senhor tem pintado uma obra extraordinária, transformando nossa mentalidade, nosso coração, nossas ações, nossas palavras. Nós somos apenas uma obra de arte nas mãos do Senhor. Obrigado por tudo isso, ó Pai. Somos privilegiados, infinitamente privilegiados. Que nós transformemos essa gratidão em serviço, em fidelidade, em amor pela tua obra. Oramos no nome santo de Jesus. Amém.